Nossa mente não é algo que pode ser tocado, assim como o cérebro. Ela é o que chamamos de estado da nossa consciência. É o processo realizado ao lidar com diferentes situações, controlando as ações e reações que temos com tudo que acontece no dia a dia. A nossa mente, ela é o desenvolvimento do nosso cérebro dentro das interações que ele recebe de estímulos do meio ambiente. Então, deste processo, da nossa capacidade biológica de lidar melhor ou pior com esses estímulos, é que a nossa interação vai se dar de uma maneira mais adequada ou menos adequada. Todo pensamento ele é produto de uma série de circunstâncias, por exemplo, que envolvem linguagem, que envolve a parte de memória, a parte comportamental. A nossa mente, as nossas coisas, não é algo que está aqui voando, está dentro do nosso bolso, não, está dentro do nosso cérebro. Que quando ele se compromete, quando ele fica lesado, ele vai ter problemas na capacidade de interagir com o meio ambiente. Então assim, nós podemos adoecer, em outras palavras, podemos adoecer dessa interação. A mente nada mais é do que o produto do funcionamento do cérebro. Os comandos mentais estão totalmente ligados entre si para controlar as reações. Mas quando uma situação se torna maior do que o ser humano está sendo capaz de lidar, as partes do nosso cérebro que exigem o raciocínio, concentração e autocontrole são estimuladas, aumentando o ritmo cardíaco, a pressão arterial e o fluxo de sangue para os músculos. Através das conexões cerebrais é lançado um sinal, vamos dizer assim, que na realidade é um sinal elétrico, que ativa áreas no tronco cerebral, que é a parte mais baixa do cérebro, que vai influenciar as respostas no organismo, no corpo. E se esse arma-desarma acontece várias vezes ao dia, acumulam-se cargas energéticas no nosso corpo, gerando dores, transtornos da mente e, a longo prazo, as doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas, elas não têm uma área cerebral que determina uma lesão aqui vai dar isso. Como, por exemplo, algumas outras doenças de Parkinson, os derrames, ali é fácil, você sabe que estrutura que está lesada. As doenças psíquicas, psicossomáticas, elas têm uma série de fatores que não guardam relação com uma estrutura específica. As doenças que vêm desse processo de agressão do meio ambiente, tirando aquelas que são muito específicas de cada um, elas são, se a gente pegar no campo mais genérico, a gente tem hipertensões, a gente tem diabetes. Essas doenças têm, a princípio, a causa mental. A falta de controle da mente por um determinado problema vivenciado pode trazer consequências negativas ao corpo e um ciclo vicioso de sintomas prejudiciais à saúde. Você tem um cansaço imenso, ou você tem enjoo, você tem gastrite, uma série de coisas. Seu corpo está sentindo. Aí você vai ao médico, faz uma série de exames, uma bateria de exames, vem os resultados. Aí o médico diz, você não tem nada, isso é psicológico. Dizendo que é psicológico, dá a impressão assim, você está criando a coisa, né? Mas não é bem assim. Seu corpo está respondendo a uma situação aversiva. A gente fala isso para as pessoas. Ah, você não tem cara de deprimida, não. Pô, uma mulher bonita dessa, jovem, pô, todo mundo gosta de você, todo mundo afim de ficar com você, e você aí deprimida. A gente trata assim as doenças psiquiátricas, o que é uma coisa muito ruim. Está com medo porque, pô, parece bobo, vai lá e faz. Se essa pessoa tem uma fobia, se essa pessoa tem uma depressão, doença, a gente não vai resolver botando ela no fogo. O ser humano, de fato, reconhece que passa por diversas situações do cotidiano, em que o enfraquecem em todos os sentidos, mas não se dá o tempo necessário para perceber que a sua mente precisa de cuidados e sua vida precisa de mudanças positivas, antes que seja tarde demais. Você tem que mandar a mensagem para o seu cérebro que você tem recurso, que você tem como arrumar isso. Por exemplo, eu estou desesperado, meu coração está batendo porque eu tenho uma conta para pagar amanhã e eu não tenho dinheiro. Se você continuar nesse autorrelato terrível, a tendência é você piorar e depois chegar à noite você está passando mal, estressado, você pode até desenvolver dores no corpo. A insegurança, o medo, todas essas pressões, elas não são benéficas. E a gente precisa ver também que preço a gente quer pagar da vida
para a gente manter a vida segundo uma norma que necessariamente não vem de acordo com aquilo que a gente entende, ou que a gente suporta, ou que a gente acredita. Isso acaba levando também esse estresse todo a um grau de irritabilidade que acaba excitando, dando um quadro de agitação psicomotora, faz com que as respostas sejam cada vez piores. Então vira um círculo vicioso aí, meio que o cachorro correndo atrás do rabo. Você entendeu? Você responde mal, você hiperexcita as tuas respostas, hiperexcita a tua mente, o teu cérebro e tal, e a resposta ela é sempre exacerbada, ela é maior do que deveria e as coisas ficam ali naquele balaio ali de gatos e a resposta geralmente é ruim. Eu acho que o equilíbrio ele sempre é uma busca que a gente deve ter. Então tudo aquilo que está sobrecarregando a gente, nós devemos estar analisando. E o ser humano precisa também construir uma alternativa para cada um pensar a sua atitude, que é sair de uma pergunta básica que nós fazemos, assim, do chamado porquê. Você está fazendo isso por quê? Porque eu tenho conta para pagar, porque isso, e porque permite milhões de respostas. E a gente caminhar um pouco no para quê. Para que eu estou fazendo isso? Para que isso me serve? Para que isso é fundamental na nossa vida? Acho que se a gente consegue mudar um pouco isso, a gente já consegue ter ideias de algumas coisas que talvez nós possamos deixar de lado e diminuir um pouco a sobrecarga emocional e física que a gente tem sobre várias demandas do cotidiano, né? Quando se torna quase impossível tomar certas decisões e equilíbrio sozinho, deve-se buscar a melhor técnica ou tratamentos existentes para o benefício próprio.